E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui novamente com meu amigo Márcio Teixeira. É um prazer enorme estar aqui com você, Juninho, e com todo esse povo maravilhoso. Glória a Deus. Pessoal, hoje nós vamos trazer aqui algumas revelações a respeito de música, de adoração no reino de Deus. Você não pode perder esse conteúdo porque está incrível. Nós vamos trazer aqui algumas revelações que você nunca ouviu falar a respeito de adoração que está acontecendo hoje na eternidade e já acontecia antes da fundação do mundo. Então o Márcio vai trazer algumas visões que ele tem da Bíblia a respeito dos instrumentos que Lúcifer tocava, como isso foi transmitido para nós, né? Porque Lúcifer foi um anjo que se rebelou e ele foi expulso do céu. E hoje nós temos também o mesmo instrumento. Você vai ficar impressionado com essa revelação. Então, eu vou pedir uma coisa para você. No final do vídeo, você vai clicar nesse link que está aqui abaixo do vídeo. Você vai lá no canal do Márcio, se inscreve lá, porque, irmãos, é um canal maravilhoso. Eu acompanho os vídeos, Márcio, que você coloca a respeito de satanismo na música, o lado espiritual. Eu gosto muito desse assunto e eu não conheço alguém que fale com tanta propriedade. Então, pessoal, então vai lá depois, viu? No canal dele. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tô esperando vocês lá, olha lá. Ô Márcio, é o seguinte, a Bíblia fala, dá alguns detalhes, né, de como acontece a adoração no céu e como Deus deseja que isso aconteça na nossa vida também. Então fala um pouco pra gente, os anjos, né, até mesmo Lúcifer, quando ele era um anjo de Deus, né, um querubim, ele tocava instrumentos, quais instrumentos eram? Como funcionava isso? Tinha guitarra lá, tinha um baixo? Fala pra gente aí. Olha só, essa é uma pergunta que sempre me fascinou, principalmente depois da minha conversão. Que eu tocava na noite, tocava, cara, até em posse de síndico eu tocava, né? E quando eu me converti, o Senhor começou a me cutucar para eu aprender sobre isso, né? E esse foi uma das principais fontes de pesquisas que eu quis saber onde começou isso tudo, né? E essa pergunta que você me faz, ela tem direta conexão com a origem daquilo que eu estudei, né? E continuo estudando. E pra gente entender essa resposta, óbvio que não tinha guitarra no céu. A guitarra foi um instrumento de 1950, né? Começou aqui, etc. Mas existia misteriosamente harpa. Misteriosamente existia flauta. Misteriosamente existia tambores, né? Por que você fala misteriosamente? Porque as pessoas não conectam essa realidade espiritual com o mundo atual. Elas acham que isso são figuras apenas. Mas quando você lê Apocalipse, capítulo 5, e você vê os anciãos se prostrando, os 24 anciãos se prostrando diante do trono, eles estão com harpas em suas mãos. Diz a Bíblia, ele tem coroas e tem harpas. Harpas é um instrumento divino que existe na eternidade. João viu, foi uma testemunha ocular disso, né? Então, quando a gente lê nas escrituras Ezequiel capítulo 28, que é o principal, no meu modo de ver, o principal capítulo na Bíblia que fala sobre a queda de Satanás, e aqui eu quero trazer apenas um esclarecimento, né? Porque tem muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia que refutam essa visão, porque falam que aqui o rei de Tiro esse capítulo inteiro é somente em relação a um ser humano. E não é verdade. É um sentido figurado a partir do versículo 12. E ele fala, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Ou seja, ele está falando sobre uma pessoa, sim, que existia um rei que era extremamente orgulhoso, arrogante, mas não existe a menor possibilidade em qualquer lugar da Bíblia que você for ler de um ser humano ser chamado de um querubim ungido. Querubim eram aqueles anjos que ficavam em cima da arca, certo? Essa aqui é a tampinha da arca. Numa miniatura que eu tenho, esse aqui é o querubim que ficava em cima da arca, que era uma representação da glória de Deus.
esse querubim que Ezequiel 28 está falando, ele não só era um anjo querubim, mas ele era ungido, ele andava sobre as pedras afogueadas, que é o altar que existe hoje na frente do trono de Deus. E o mais incrível, ele portava um peitoral semelhante ao que a gente lê em Êxodo 28 sobre Arão, com pedras preciosas, exceto por essas 3 aqui. Ele tinha só 9. Tem um mistério sobre isso que é maravilhoso. Então, nesse capítulo, em algumas versões da Bíblia, e são as versões mais antigas, no versículo 13, ele revela um negócio assustador, que quando eu vi, eu falei, cara, que loucura, Senhor, me revela o que é isso, que ele fala que no corpo dele tinha tambores e pífaros, entendeu? Tambor é que em música determina o ritmo, a gente sabe disso, e pífaro é um instrumento de sopro. Então, eu fiquei, Juninho, 6 meses orando, Senhor, me revela, Senhor, porque eu não consigo entender. E aí o Senhor um dia respondeu em uma oração, no momento que eu tava nem esperando a resposta, e ele falou, Márcio, no céu tem ar? No céu tem o quê? Falei, tem ar? Ar. Ar. Cara, eu pirei nessa pergunta, falei, bom, eu acho que tem. Tem que ter ar. Sim, no ar. Tem ar no céu, sim. Na região celestial onde Deus está, tem ar. Por que tem ar? Porque a Bíblia diz que a nossa adoração chega ao Senhor como um aroma suave. Um aroma suave, ele respira. Então a habilidade de Deus respirar e detectar no olfato é um factual prova de que existe ar no céu. E quando ele me perguntou isso, eu falei, Senhor, mas por que o Senhor está me perguntando isso? Eu falei, porque isso tem direta ligação com a revelação que eu estou te dando agora sobre Lúcifer. Por quê? Porque ele andava sobre as pedras afogueadas. Ele caminhava sobre as pedras afogueadas. Juninho é o único ser na história da criação de Deus que fazia isso. Porque quando a gente vê em Isaías 6, a gente vê um anjo pegando a brasa com uma tenaz, lembra? Lembro. Então, ninguém pode tocar essa brasa. Só Deus. Quando Deus permite, a unção que estava sobre Lúcifer era tão poderosa que ele podia andar. E quando ele andava, entrava ar nele, através dele. E o princípio de um pífaro, que é aquele órgão de tubo ou uma flauta, é que você sopra em um lado e do outro lado sai o quê? Melodia, sai música. Então quando ele andava, ele produzia música. Quando ele celebrava a presença gloriosa de Deus, ele produzia o ritmo que ditava o que o céu cantava. Aí os teólogos vão falar, você é louco. Se eu sou louco, então arranca da sua Bíblia que está escrito em Jó 38:7, que a gente estava conversando há pouco, lembra? Lembro. O que está escrito lá mesmo? Jó 38:7 é a revelação onde Deus nos traz o conhecimento de que música não foi criada em Gênesis 1. Música foi criada antes da criação. A gente não lê um versículo na Bíblia onde está escrito e disse Deus haja música e houve música. Não tem. E a razão disso é porque já existia antes, né? E Jó 38:7 fala isso. Quando Deus está conversando com Jó a respeito de toda a criação, a respeito da preparação de todos os elementos que mais tarde seriam a terra onde nós habitamos hoje. Ele fala onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra, onde você estava quando o cordel de medida estava sobre a terra, onde você estava. Aí isso é muito maravilhoso, Juninho, quando ele fala quando eu sentei a pedra de esquina. E quem é a pedra de esquina? Jesus. Jesus estava sentado com Deus antes da criação. E ali no Jó 38:7, aí Deus revela quando junto as estrelas da alva vinham e cantavam jubilosamente. Então Lúcifer estava naquele momento adorando ao Senhor. E adorando quem? Adorando aquele que mais tarde ele tentaria, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Olha que louco! Entendeu? Então ele já estava sendo, Deus está nos revelando que antes da criação já existia anjo, já existia louvor, já existia adoração, já existia tudo.
Só que a gente não consegue perceber. Entende? E aí, você falou de Lúcifer, que ele tinha tambores dentro dele e tinha o pífaro, que é esse instrumento tipo flauta, né, que você sopra no começo e sai o som lá depois, né, no final. Esses tambores seriam o quê, Márcio? Porque o pífaro a gente entendeu que é a respiração, como se fosse a respiração, né? Isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso, Juninho, porque Deus fez o ser humano dessa forma. Ele colocou dentro de nós os mesmos instrumentos. O nosso aparelho respiratório é um pífaro, porque entra ar e deveria sair adoração, deveria sair música, né? E o tambor que Deus colocou dentro de nós imprime um ritmo dentro de nós que determina, inclusive, o nosso estado emocional. Por exemplo, quando nós estamos mais agitados, nós fazemos, por exemplo, academia, que o cardíaco vai lá em cima, o tambor, né? Vai mais forte. O tambor vai lá em cima. Tanto é que música, ela é medida pelas batidas por minuto. E tem a ver com a batida cardíaca. Por isso que a música afeta o nosso corpo. Então, quando Deus soprou na narina de Adão, pela primeira vez, olha que coisa linda, o primeiro fôlego de vida, o que deve ter saído de lá foi um aleluia, cara. Entendeu? Porque foi a primeira coisa, foi o Espírito de Deus sendo soprado. O que tem que acontecer? Por isso que tá lá em Salmo 156, todo ser que respira, louve ao Senhor. Olha, meu irmão do céu, gente, eu tô impressionado. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, confesso, Márcio. É a respeito do tambor, do pífaro. E realmente, irmãos, nós temos um pulmão, nós temos um coração que bombeia o tempo todo. E é por isso que a Bíblia diz, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. E aí nós nascemos para adorar a Deus, né, Márcio? Nós nascemos para adorar o Senhor. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Por que você acha que Deus, ele precisa do nosso louvor? Porque uma vez eu ouvi uma moça me dizendo, por que eu tenho que ficar adorando esse Deus? Que Deus egocêntrico, que Deus, assim, quer tudo para ele, sabe? E a ignorância, né, da pessoa. Mas eu fiquei pensando, realmente, a gente muitas vezes não entende, né, esse conceito. Por que a gente tem que adorar a Deus o tempo todo? Por que os anjos estão lá e a única coisa que eles fazem é ficar adorando o tempo todo, né? Essa é uma pergunta maravilhosa, né? Porque as pessoas caem no engano de achar que Deus precisa do nosso louvor. Que Deus é um Deus que está lá sentado com uma baixa autoestima, então criou 8 bilhões de pessoas e espera ser amado. Cara, isso não faz o menor sentido. Louvor e adoração, Deus criou como um instrumento, tá? Para nossa transformação. Lembra que o propósito do ser humano que ele criou é ser imagem e semelhança a ele. Tá lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, certo? Quando a gente adora a Deus, quando a gente chega na presença dele, se prostra, esquece de nós, né? Nós nos tornamos mais como ele. E a razão disso é que a gente lê em Salmo 115 um princípio muito poderoso que o salmista nos ensina ali, que é que você se torna igual ao ídolo que você adora. Entendeu? Então, quando você adora o Senhor, como se fosse um mecanismo, um instrumento que Deus nos deu, tá? Para que nós possamos cumprir o primeiro mandamento: não terás diante de mim nenhum outro Deus. Então, quando você não tem nada diante de você, no seu coração, mas o local do seu coração mais alto está o Senhor, a sua resposta natural é adoração a Deus. E quanto mais você faz isso, mais você se aproxima de quem Ele é. Quem mora no Rio de Janeiro tem uma perfeita alegoria do que eu tô te falando, cara. Quanto mais longe você está do Cristo Redentor, mais difícil é de você ver a face dele. Quanto mais você se aproxima, mais você consegue ver as nuances do rosto dele. Esse princípio é um princípio muito interessante, porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, e a maneira de se aproximar do Senhor está aqui, ó.
quanto mais nós nos aproximamos através da sua palavra, mais parecidos com ele nós nos tornamos. Por quê? Porque a revelação de Deus para nós arranca de nós o pecado, escancara em nós o pecado. Foi assim com Isaías, lembra? Que eu sou terrível coisa, eu vi o Senhor, meus lábios são impuros, né? Então, é por isso que o apóstolo Paulo disse, né, que nós somos transformados de glória em glória. Isso. Então, assim, Isso. quanto mais a gente busca ao Senhor, quanto mais a glória dele é revelada na nossa vida, mais a gente é transformado, né? Eu me lembro, assim, em vários momentos, eu não conseguia vencer o pecado, principalmente no começo da conversão. Então, eu tinha muitas falhas ainda, sabe? Para trabalhar, mas eu fui percebendo que a glória de Deus, quando eu adorava, quando eu buscava ele no meu quarto, nas vigílias, aquilo me transformava muito mais facilmente do que quando eu tentava no meu esforço, sabe? Eu lembro até um testemunho que você deu uma vez, que você falou que quando você chegava, eu acho que era na igreja, que você começava a adorar o Senhor, você não conseguia nem falar. Você se derramava por causa da presença dele, não foi? Foi. Eu até contei aqui num vídeo que a gente gravou, que quando eu me converti, ninguém me ensinou nada a respeito disso. Mas eu comecei a falar naturalmente. Bendito, Senhor, Tu és digno. Senhor, não há outro igual a Ti. Cara, ninguém me ensinou a falar isso, mas me veio essas palavras na minha boca. E aí depois eu fui ver que tem na Bíblia. O próprio Davi, ele falou, olha, não, Senhor, não há outro igual a Ti. Ele falou a mesma frase que eu falei. Então já estava dentro de mim, só que estava adormecido, né? Eu estava morto espiritualmente. E naquele momento, quando eu nasci de novo, soltou assim, saiu naturalmente, sabe? E lembrando um pouco sobre Davi, Márcio, eu lembrei que Davi, assim, ele era um músico, ele era um adorador, e tem uma passagem, né, que Saul, o rei Saul, ele ficava atormentado por espíritos malignos, e Davi era chamado lá por Saul para tocar a sua harpa, e os demônios que estavam em Saul saíam através daquele som, né? É claro que, assim, você pode falar mais sobre isso, mas eu imagino que o poder não estava na harpa, apesar de que havia harpa no céu, né? Sim. Mas Davi era um instrumento do Senhor ali. A unção estava nele, né? Mas fala um pouco sobre isso, porque eu imagino assim, a raiva que o diabo tinha, que Lúcifer, né, que é Satanás, tinha de Davi, porque ele tocando o mesmo instrumento que era tocado no céu. Então, assim, é maravilhoso, né? Aquela passagem ela é muito poderosa, cara, porque ela nos ensina um princípio que eu aprendi, tá? Quando eu estudei e continuo estudando, e é um princípio que eu aplico na minha vida, que é o princípio do Éden. Davi tinha uma revelação sobre adoração, sobre música, sobrenatural para a época dele, né? Bem diferente de tudo que existia na época. E ele foi gradualmente, eu creio, tá? Crescendo nessa revelação, a tal ponto que jovem, né? Ele já era trazido para esse local. Primeiro, se você notar, você vai ver que os generais de Saul reconheceram Davi. Ele era um cara que tinha talento, ele era um cara que sabia tocar, e trouxeram ele. Mas a questão, Juninho, por trás dessa passagem não é a música em si. É o ambiente espiritual que está acontecendo ali. E Deus fez questão de conectar a música que ele tocava com o mundo espiritual. Interessante isso, né? E se você for parar para estudar no Éden, tá? Essa palavra é muito misteriosa. O que Davi estava fazendo ali, estava estabelecendo o perímetro da glória de Deus. E o perímetro da glória de Deus a gente aprende aonde? No Éden. Por quê? Porque o Éden, quando você vai lá em Gênesis, na criação, você percebe que Deus cria o meio ambiente primeiro e depois ele cria a criatura que viveria dentro daquele ambiente. Ele criou as águas, ele criou o oceano, aí criou os peixes e o enxame de peixes que viveriam no oceano, certo? Ele criou o firmamento, ele criou o céu, aí ele criou as aves. Aí ele fala da terra, separou a terra na água, né? Tá meio fora de ordem que eu tô falando aqui. E aí, quando ele cria pro homem, ele não dá a opção de onde o homem vai viver. Vai lá em Gênesis 2 e você vai ver uma palavra que é fantástica. Ele fala, então Deus criou
um jardim no Éden. A oeste no Éden. No Éden. E depois ele fala que ele colocou o homem dentro do jardim do Éden. O que a Bíblia está nos revelando é que existem dois elementos diferentes: jardim e Éden. São duas coisas diferentes. O jardim é o local físico, o Éden é o local espiritual. Por quê? Quando você traduz a palavra Éden, é uma tradução fantástica, que significa o seguinte: é um momento onde a presença de Deus toca a terra e provê um local de prazer, tá? Então, a palavra Éden, se a gente for colocar a tradução dela na Bíblia, ao invés da palavra, você fala, então colocou o homem num local de prazer onde a presença de Deus tocava a terra. Isso é o perímetro. Então, o Éden que a gente conhece na Bíblia estava sendo aberto por Davi na presença de Saul. Porque o Éden nada mais é do que um portal celestial entre terra e céus. Por isso a Bíblia fala em Gênesis 3 que Deus vinha se encontrar com o homem no Éden. Era um portal, Deus descia e vinha até esse local na terra, era um local de comunicação. Então Davi entendeu esse princípio, ou ele exercitou esse princípio, a Bíblia não nos fala isso, mas eu acho que ele entendeu esse princípio, e aí ele trouxe naquele momento esse local de prazer, porque os demônios perturbavam Saul. E quando o portal foi aberto através da música que ele tocava, que ele entoava, o portal foi imediatamente aberto. Nossa, tô arrepiado aqui. O portal foi aberto, porque quando ele fazia isso, cara, ele dava legalidade no mundo espiritual para a glória de Deus descer naquele ponto. E isso que as pessoas precisam entender, que presença de Deus não é igual à glória de Deus. Presença de Deus é a atmosfera que recebe quem Deus é. Glória é quem Deus é. Entende? Então naquele momento de Saul, o que estava acontecendo era isso. Ele abriu esse portal. Cara, quando você abre esse portal, não tem jeito, o demônio tem que sair. Nossa, forte, viu? Nossa, eu nunca tinha prestado atenção sobre isso. Mas me explica uma coisa, você falou sobre a presença e a glória. A presença de Deus é o fato de existe a presença e existe a presença manifesta, correto? Que é a glória. Chama de glória. Tá, porque assim, Deus está em todos os lugares. Sim. Correto? Você concorda que hoje Deus ele está no prostíbulo? Deus está Sim. em todos os lugares. Não tem nada que esteja fora do seu alcance, da sua visão. Mas uma coisa é quando Deus se manifesta, que aí seria a glória de Deus sendo derramada ali, né? Naquele lugar específico, né? Sim, vou te dar um exemplo disso. Quando Jesus entra em Jerusalém, na entrada triunfal, tá? O que a Bíblia diz que o povo estava fazendo? Eles estavam celebrando. Eles estavam colocando as palmeiras no chão. Certo. Aquilo era a preparação para a glória entrar. Que a glória entraria montada num jumentinho. A glória era Jesus. A presença sendo manifesta antecipava a chegada da glória. Entendeu? Por exemplo, eu lembro quando eu era criança que eu morava em Niterói, lá no Rio de Janeiro, e tinha sempre na época de 7 de setembro existia o desfile do exército na frente da minha casa. E todo 7 de setembro a prefeitura ia lá, pintava, preparava tudo, cortava as plantas, aparava. Aquilo era a presença do exército. O exército era a glória quando ele marchava. É a mesma coisa. O que Davi fez naquele momento na sala de Saul, ele preparou a presença. Aí a glória desceu. Glória a Quando Deus. ele desceu, rapaz, não tem demônio que fica. E agora me explica uma coisa, como preparar a presença, entendeu? O ambiente para que Deus venha e derrame a glória dele. Eu já ouvi falar que Deus ele só se manifesta onde é sacrifício.
Se você olhar no Antigo Testamento, você vai reparar que realmente, quando havia o sacrifício, Deus vinha e consumia o sacrifício, né? Hoje nós somos sacrifícios vivos. Devemos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, né? Então, na minha concepção, como que seria isso? Através da minha adoração, da minha rendição, da minha vida de santidade, de obediência. E então, quando eu estou me preparando dessa maneira, né, santificando o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, e eu estou adorando, eu estou preparando a presença. É isso, Márcio? Você falou uma coisa muito chave: vida de santidade. Vida de santidade, cara, não é uma coisa religiosa. Vamos colocar um princípio religioso aqui. Vamos estabelecer, o que Deus estabeleceu nesse princípio é o seguinte: é separação. Não ameis o mundo, a Bíblia diz, né? Não seja amigo do mundo, porque você é inimigo de Deus. Então, quando você prepara a presença de Deus na sua vida, é que você se importa que nada vai poluir o ambiente onde está a glória de Deus, onde a glória de Deus vai entrar. Juninho, você sabe que eu administro casas aqui em Orlando, né? E um dia um inquilino, de maldade, deixou comida na geladeira e desligou a geladeira. E foi embora. A casa estava simplesmente maravilhosa, mas quando eu entrei, a casa estava limpa, não tinha um móvel, estava tudo bonito, mas tinha algo podre ali dentro. A hora que eu abri a geladeira, que eu vi aquilo tudo estragado, eu confesso pra você, eu vomitei, cara. Entendeu? Eu tive que chamar uma equipe de limpeza. É a mesma coisa em nós, cara. Sabe? Salmo 92, versículo 8, se não me falha a memória agora. Tem um versículo que é muito incrível, que fala que a glória de Deus revela a iniquidade no nosso coração. A glória de Deus, a luz da glória de Deus expõe a geladeira podre que existe no nosso coração muitas vezes. Então Deus quer habitar isso aqui, mas aquela geladeira, cara, contém as coisas podres que a gente continuamente faz e traz para dentro de nós, cara. É o que a gente vê, o nosso comportamento, o que a gente pensa, o que a gente faz, as nossas decisões, a nossa distância desse livro da lei, que purifica, que transforma, que renova a nossa mente, entendeu? Eu fiz uma live há poucos dias atrás sobre a batalha espiritual na mente do ser humano. Então, não adianta campanha de jejum, não adianta campanha de oração, não adianta nada de campanha, não adianta nem sequer ir à igreja se o seu quarto é podre. Cara, adoração é estilo de vida. E eu sinto assim que muitas vezes eu nem estou abrindo a boca, mas a minha vida está chegando com um aroma suave, sabe? E isso me alegra, né? Porque eu sei que eu estou adorando a Deus. Quando eu resisto a um pecado, a uma tentação, quando vem algo, como você falou, vem um pensamento pecaminoso na minha mente e eu resisto àquilo. Aí vem aquela sensação, cara, eu agradei a Deus. E então acho que a igreja precisa voltar para essa essência, né? Porque ficou muito assim... místico. Ficou muito místico ou ficou muito exterior apenas. Um bom músico, um bom cantor... Uma boa melodia. A voz bonita, o rostinho bonito. Cara, um rostinho, né? bonito. Hoje você olha a igreja, assim, só tem modelo, né? Parece que os mais desprovidos de beleza não podem subir mais no púlpito, como se Deus olhasse a aparência, sabe? Então eu sempre penso nessa passagem que Deus falou a respeito de Davi para Samuel, né? Para o profeta Samuel. Eu não olho a aparência, eu olho o coração, cara. É muito lindo, né? É maravilhoso, cara. Então, assim, é muito lindo esse trecho. Quando eu vejo alguém que não tem os padrões, né, aprovados pelo mundo, porque a igreja tem trazido as coisas do mundo, cara, eu penso, esse cara tem um valor tão grande, cara. E às vezes o mundo a igreja às vezes não reconhece isso, porque está focada nas coisas do mundo, sendo que Deus não vê a aparência, cara. E as modas, né, Juninho? E as modas, tem muito modismo, né? Nossa, é triste, cara, é triste. Tem muito modismo, muito modismo. Aí você olha para a vida do apóstolo Paulo, por exemplo. Ele estava lá preso, com os pés amarrados. A Bíblia diz que estava com os pés amarrados. Já era quase meia-noite, ou seja, na hora mais escura.
ele com Silas, de repente começam a orar e cantar louvores no meio da prisão, cara. Os outros presos ouvindo tudo aquilo. E aí eu chego à conclusão que realmente faz sentido isso que você falou. Eles prepararam a presença e a glória veio, cara. E aí Deus se alegrou, né? E aí deixa eu te perguntar uma coisa. Aí só para concluir, né? Naquele momento as cadeias caíram, a prisão foi abalada e eles foram libertos. Isso então, é fantástico, assim, isso é muito lindo. O louvor liberta, o louvor transforma. E aí, deixa eu te perguntar, porque a Bíblia fala sobre sacrifício de louvor que devemos apresentar. Esse sacrifício de louvor eu sempre aprendi que era naquele momento que você está mais em dificuldade, que você não tem vontade ou não tem porquê adorar, e você vai lá e adora. Tem a ver com isso, Márcio? Essa palavra? Tem. Absolutamente tem. Porque nesse versículo, isso é Romanos 12, capítulo 12, 1 e 2, que fala sobre sacrifício de louvor, né? Que ele fala que é o vosso culto racional. Entendeu? É o culto racional. E o que Paulo está querendo dizer ali é o seguinte: adoração a Deus e louvor a Deus não é um sentimento humano. Em primeiro lugar, é um mandamento que Deus deu. E segundo lugar, é uma decisão consciente da sua vontade. Foi exatamente isso que você falou. Juninho, uma das experiências mais incríveis que eu tive, né? Que Deus me proporcionou quando eu tava assim... Eu não tava afastado de Deus, mas eu tava afastado de estar na igreja, eu tava afastado de ler a Bíblia, eu tava afastado do meu relacionamento mais íntimo com Deus, mas Deus me levou numa viagem com a família. Eu fui pra Itália. E lá em Roma, tava toda a minha família, aliás, a família da minha esposa, e eu que preparei a viagem, né? E em Roma, especificamente, eu preparei um momento para toda a nossa família estar dentro da prisão onde Paulo e Pedro ficaram presos, né? Lá em Roma. E, cara, ali naquela prisão, ali naquele local, eu desci sozinho, porque tem um local ali embaixo. Eu fiquei contemplando ali o local onde Paulo estava preso. Juninho, Deus me visitou ali, Juninho. Eu estava ali olhando aquilo lá, e aí veio esse pensamento dessa passagem que você citou, de Paulo e Silas. Eles não estavam em Roma, eles estavam em Filipe, estavam na Grécia, eu esqueço o nome da cidade agora. Mas Deus me visitou ali e ele falou assim: meu filho, se Paulo pôde me adorar aqui, onde eu tô te trazendo hoje, que te impede de você voltar para mim de todo o seu coração? Juninho, ali foi muito difícil você contemplar aquele buraco fétido, cara. Olhar para minha existência, o que Deus tinha me dado, o que eu tenho na minha vida, o que estava tudo me afastando de Deus. Ali eu me quebrantei, eu falei: Senhor, me perdoa, me ajuda a voltar, me ajuda a ter uma vida digna, que o Senhor olhe para mim e abra um sorriso. Você entende? Me ajuda a não ser uma pessoa que faz isso por causa de religião. Deus não quer religião, entendeu? Ali naquela prisão, cara, naquele local, Deus falou comigo. E eu sei que muitas pessoas, cara, carregam peso de religiosidade, de religião, de culpa, porque você não faz tal campanha, porque você não deu o dízimo XYZ, porque quando Deus não está preocupado com nada, absolutamente nada disso. Deus não precisa absolutamente nada da nossa religião, da nossa religiosidade. Deus só tem uma coisa que ele almeja, cara, que é o sonho da vida de Deus, cara, que é apenas o nosso coração, cara, em verdade. Foi essa a maior lição que eu aprendi ali, sabe? Deus não está interessado em canto, cara. Lê lá, Amós capítulo 9, 23. Deus fala: eu abomino os seus cantos e as suas assembleias solenes. Deus não quer nada disso, aquela solenidade ridícula.
Deus quer um coração quebrantado, de joelho na presença dele, capaz de dizer: Senhor, eu sou um pecador e careço da tua misericórdia, da tua graça, do teu perdão. Sabe, cara, eu acho que a gente tem perdido essa realidade, cara. Entendeu? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu me lembrei quando eu me converti, eu tinha todo o visual ainda do mundo, sabe? Ia com os brincos na igreja, ia de boné, cabelo pintado. Mas, cara, eu entrava no quarto e eu sentia a glória, assim, meu coração já estava conectado com Deus e a glória vinha e eu adorava. E eu ficava pensando, gente, por que as pessoas na igreja acham que eu não me converti, sabe? As pessoas achavam que eu não tinha me convertido por causa do meu visual, cara. É. E assim, a gente vai ter muita surpresa no céu, cara, porque... Vai. Cara, meu coração tava muito acima da religião, tava conectado com o Criador, cara. E as pessoas ainda ficavam me rotulando na igreja, sabe? Porque achavam que eu não tinha me convertido de verdade, senão eu tinha abandonado aquelas coisas. Eu não tava nem ligando, cara, pro meu visual, sabe? E o próprio Espírito Santo não precisou ninguém me falar, cara, que eu precisava tirar meu boné pra ir na igreja, que eu precisava deixar aqueles brincos. O Espírito Santo, cara, ele foi me tocando. E eu até já contei esse testemunho, né? Você perde o valor, aquilo perde o valor pra você, né, cara? Cara, aquilo é o de menos, é insignificante. Se pra mim já era, imagina pra Deus, cara, que me criou, que conhece o meu coração íntimo, né? E aí dia, de tantas pessoas falarem sobre os meus brincos, e eu gostava tanto, cara. Só que aí eu fui percebendo que o próprio Deus foi querendo tirar isso de mim, sabe? E aí eu pedi uma vez um piercing de amigo oculto, quando eu fui colocar, caiu no lavatório. Aí eu fui vendo como sinal. Depois começou a dar muita ferida nos meus brincos. E eu comecei a questionar: Deus, então o senhor quer que eu tire? Né? Você vai falar comigo agora. E aí eu aluguei um DVD de pregação. E o tema da mensagem era, se eu não me engano, as 15 características de Davi. Não lembro se era 15, mas eram as características dele. E aí, cara, uma delas é que Davi... ele tinha acesso a todas as pessoas, ao mais jovem, ao mais velho, porque ele era muito carismático, muito transparente, muito simples, parecia uma criança. Naquela hora, cara, o Espírito Santo perguntou pra mim assim: tem pessoas ficando incomodadas com o seu visual? E aí eu caí em si, sabe? Muita gente estava incomodada, achava que eu não tinha me convertido. E aí, cara, ele não falou mais nada. Eu simplesmente pensei: eu quero alcançar o maior número de pessoas, cara. Eu quero alcançar da criança até o mais velho, sabe? Então eu tirei. Eu tirei assim, ninguém mandou eu tirar. Não foi uma imposição de ninguém. E até mesmo quando as pessoas falavam, só me afastava disso, sabe? Mas quando o Espírito Santo me tocou, cara, eu tirei naturalmente. É tão então lindo, é isso que né, a igreja cara? precisa aprender. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, diz o Senhor, né? Então, isso é muito lindo. E aí, me fala uma coisa, você tinha me explicado uma vez, cara, a respeito de oferta. Cara, o que Deus te deu nesse ministério de música é algo maravilhoso, cara. Porque assim, Amém. A adoração é a joia perdida da igreja. A igreja esqueceu o poder da adoração. E traz traz esse ensinamento, que aí eu quero voltar a lembrar dele, mas pro pessoal saber a respeito da oferta dos reis do Antigo Testamento e como isso se aplica a nós. Você falava ainda há pouco sobre o fato do louvor cura, liberta, transforma, restaura. Isso tudo a gente sabe, né? Isso tudo já é algo... não tem muito mistério, vamos assim dizer, né? Aliás, tem. A questão é que é comum hoje em dia as pessoas falarem. Mas o que eu não vejo as igrejas ensinarem para o povo é o princípio da oferta no reino. E eu não tô falando de dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Tô falando de algo um pouco mais profundo do que isso. E nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 9, a história da rainha de Sabá, que vai visitar Salomão. E a Bíblia diz que ela trouxe uma quantidade absurda de riquezas, né? E ela trouxe para presentear porque ela sabia, ela ouviu dizer da glória de Salomão, né? Da grandeza de Salomão.
E a Bíblia diz que ela conheceu Salomão e tal, e depois ela foi examinar o palácio de Salomão para ver como era o palácio dele, como os servos se trajavam. Eu imagino, né? Na minha cabeça começa a viajar no texto quando eu leio. Eu imagino mulher como é detalhista. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Você imagina aquela mulher olhando como era a mesa posta, como eram os talheres, como eram os copos, como eram os vidros lavados, como os servos se vestiam, como se eles se comunicavam, como era o linguajar, entendeu? Por quê? Porque a forma como a pessoa é vista determina o tipo de rei que ela serve. Percebe? Como assim? Explica de novo isso aí. Se a rainha de Sabá chegasse no palácio e visse um palácio sujo, podre, talheres sujos, empregados maltrapilhos, isso falaria muito sobre quem era Salomão. Entendi. A mesma coisa na nossa vida. Quando as pessoas olham pra gente, tá falando palavrão, tá bebendo, tá vivendo uma vida dupla, elas falam, cara, esse Jesus aí, vou servir isso aí não, cara. É imediato. É imediato. Por quê? Porque o tipo de servo determina o tipo de rei que ele serve. Percebe? E nessa história, no versículo... capítulo 9, acho que é no último versículo desse trecho, não lembro se é 12 ou 13, não lembro agora. A Bíblia diz que quando a rainha de Sabá saiu do reino, voltou pro seu reino, Salomão deu muito mais para ela. Muito mais riqueza, ela voltou muito mais, entendeu? Porque existe um princípio entre reis naquela época que quando você presenteava um rei, o rei presenteado tinha que devolver um presente maior para dizer que aquele rei é maior do que esse rei. Entendeu o princípio? Para dizer que qual rei é maior. Por exemplo, a rainha de Sabá deu tantos presentes. Salomão deu o dobro. Exatamente. Então pra mostrar que Salomão é maior. Exatamente. Isso é um princípio que existia naquela época, entendeu? Esse mesmo princípio, Juninho, acontece no mundo espiritual, cara. Porque quando a gente vê em 2 Crônicas, capítulo 20, tá? É uma história simplesmente assombrosa de linda. Você vê Josafá tá sendo ameaçado por um exército inimigo que tá vindo contra ele. E ele fica desesperado, a nação inteira começa a jejuar. Olha só, começa a jejuar a nação inteira e ele vai, se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, é o seguinte, eu não sei o que vai acontecer, mas os meus olhos estão fitos em ti, postos em ti. Aí Deus dá uma ideia doida para ele. Deus fala assim, faz o seguinte, amanhã de manhã, manda os cantores na frente do exército. Manda os cantores na frente do exército. E a música que eles cantam, a letra daquela música é: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Juninho, você imagina um exército vindo contra você. Imagina, cara, naquela época, a força bélica mais poderosa vindo contra você e Deus fala: vai lá e canta. Será que não tem uma coisa muito poderosa por trás? Tem, cara, e o poder é o seguinte: o que o povo estava fazendo, eles estavam ofertando ao Senhor, botando na frente do Senhor, do altar do Senhor, a despeito dos problemas, a despeito do medo, a despeito das circunstâncias, eles estavam depositando na frente do altar do Senhor uma oferta, dizendo: Senhor, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando Deus recebeu aquela oferta, que era o princípio que ele estava ensinando, ele falou: agora eu vou te mostrar quem é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Porque às vezes o Senhor é um maravilhoso conselheiro. Mas às vezes, quando a gente oferta para Ele, Ele tem que se manifestar como Deus forte, como o Senhor dos exércitos. E na manifestação
Você imagina o tamanho do Éden que foi aberto ali. O exército abriu o Éden da glória de Deus. Que nem Davi, cara. Aquilo lá é só... O que Davi fez pequenininho, agora a gente tá vendo maximizado. E aí a glória de Deus veio e destruiu o exército. Isso é um princípio. Eles ofertaram a bondade do Senhor e Deus devolveu em livramento para a nação inteira. Esse mesmíssimo princípio, Juninho, a gente vê em João capítulo 4, com Jesus, com a samaritana. Porque o que Jesus estava querendo ali era um copo d'água, né? Com a jarra, a mulher, era tudo que aquela mulher podia dar para Jesus. E Jesus fala para ela, se você conhecesse quem está na tua frente, entendeu? Dessa água que eu posso te dar, você nunca mais vai ter sede, porque do seu interior vai fluir rios de água viva. Esse rio de água viva que Jesus estava revelando ali, João viu em Apocalipse. É o rio que sai do trono de Deus. É o rio de água viva, aquele rio cristalino. Então Jesus estava da mesma forma. Se você me der só um copinho da sua oferta, eu vou te devolver um rio dentro de você de água viva transborda. Como aquele menininho, lembra? Que ofereceu para Jesus, olha, ofereceu para o discípulo, ofereceu, olha, tudo que eu tenho são esses peixinhos e esses pães. Tá aqui a minha oferta. Aí nas mãos do Senhor, o que ele devolveu? Ele devolveu para a multidão inteira e ainda sobrou 12 cestos cheios. Então esse é um princípio que a gente pode aplicar na nossa vida hoje. E esse é um mistério que muitas vezes as pessoas estão procurando o artista cantando, cara. As pessoas estão procurando as respostas nos cultos milagrosos, nas filas milagrosas. Para! Se você abrir a tua boca, aonde você estiver, você pode abrir o Éden de Deus na tua presença e os demônios vão embora. A doença é sarada. Os problemas e a paz vem reinar. Quantas vezes, Juninho, quantas vezes eu apliquei isso na minha vida? Quantas vezes dentro dessa sala, na tristeza do meu coração pela circunstância, eu pegava um violão e começava a cantar. Sozinho. E sabe o que acontece? Eu ofereci, olha como Deus é lindo, cara. Eu oferecia no silêncio da minha solidão, eu e Deus, para um dia Deus trazer um homem de Deus chamado aqui dentro da minha casa e que hoje me convida para fazer um vídeo como esse, para que esse ensino vá para milhares de pessoas, cara. É o princípio de Deus acontecendo aqui agora nesse vídeo, Juninho. E as pessoas precisam aprender, cara, que Deus, Ele quer honrar, mas desde que o nosso coração não esteja nas coisas dele. Deus não é a nossa namoradinha, cara. Deus quer que a gente o busque por quem Ele é, não pelas bênçãos que Ele pode dar. Sabe, quando Deus nos visita, Juninho, é porque Ele tem prazer em estar conosco, sabe, Juninho? Então eu glorifico a Deus porque esse momento que a gente está vivendo aqui agora é a pura materialização daquele dia, cara, que sozinho eu coloquei, Senhor, no meu quarto. Senhor, eu te amo a despeito de como eu tô. Cara, Deus é maravilhoso. E eu sinto a glória dele aqui, cara. Amém, cara. E já fui edificado aqui com essa live. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora também está recebendo. Amém. Esse portal que foi aberto de adoração. E que a gente possa ofertar cada vez mais, cara, o nosso melhor, nossa adoração. Amém. Mesmo quando é um sacrifício de louvor no meio da fornalha, no meio da prisão. E, cara, olha o que Deus está fazendo no seu ministério, na sua vida. Amém. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo aqui vão lá no seu canal, vão se inscrever, porque o que Deus te entregou, cara, é precioso. É o que eu falei, a joia perdida do cristianismo, cara. A gente se esqueceu da glória, da adoração, entendeu? E eu desejo que isso aí continue, cara, na sua vida, na vida de quem está nos ouvindo. Que essa pessoa, você que está nos ouvindo agora,
crie esse portal de adoração, sabe? Abra o seu coração cada dia, vai buscando ao Senhor, siga esses princípios que já estão na palavra e não fique em busca de cantor gospel, não fique em busca de artistas, de pregadores famosos. Busque aqueles que estão na essência, na presença do Senhor. Não importa se é famoso ou se está no anonimato. Deus vê o coração. Amém? Que você que está nos ouvindo, Amém. Entenda isso. Você já é um adorador por natureza. Está no seu DNA. Amém? Amém. Pessoal, então, como eu falei para vocês, essa foi uma live que eu gravei com o Márcio. Nós vamos gravar outras. Mas eu fiquei tão feliz com esse momento. Você que chegou até aqui, eu quero te agradecer e te pedir que compartilhe. Envie aí pelo menos 3, 5 pessoas no WhatsApp. Vamos espalhar essa mensagem. Envie para os músicos também da sua igreja, por que não? Eles precisam aprender sobre adoração. Então, eu vou deixar o link aqui, vai lá agora e se inscreva no canal do Márcio, tá bom? Márcio, mais uma vez, meu irmão, glória a Deus. Fui muito edificado. Amém. E muito tamo obrigado, junto aí glória na a Deus. caminhada. Tamo junto, com certeza. Amém. Um abraço, fica com Deus, viu? Um abraço, Deus te abençoe. Amém.